Meu nome é Thais Maciel, eu sou jornalista. E hoje eu tô aqui para responder uma pergunta: se a espiritualidade dá medo. E para responder essa pergunta, a gente precisa da definição de bem e de mal. Porque o medo, ele é uma aversão que nós temos ao desconhecido. Mas não necessariamente nós sentimos medo só de coisas ruins. A gente pode sentir medo também de coisas boas, de coisas que são prestes a acontecer, coisas muito importantes na nossa vida. E muitas vezes nós também sentimos medo de ser merecedores das coisas que a gente almeja. O medo, ele é muito relativo, mas em relação à espiritualidade em específico, a gente precisa entender essa definição dual de bem e de mal, que são os anjos, os demônios, os mentores, os obsessores, o inferno, o céu, nossas atitudes erradas e nossas atitudes certas, nossos amigos, mentores, pessoas que querem nos puxar para cima e outros que estão tão densos que querem nos puxar para baixo, que querem que a gente vibre mais daquilo ali que eles estão se alimentando. Mas a gente tem que ter uma compreensão mais clara de que toda essa dualidade existe dentro de uma unidade, de um todo, de um Deus que criou tudo e todos, tudo que está ao nosso redor. Então nós duais estamos dentro desse todo inteiro. Nós temos a definição de matéria e espiritualidade. É uma outra dimensão que existe, só que de forma fluida, de uma forma mais etérea mesmo. E a matéria, né, de uma forma densa. Então todos os nossos sentimentos mais sutis são próximos dessa espiritualidade e os nossos sentimentos mais densos, feridas abertas, são realmente materializados. Então muitos espíritos que sofreram dor ou causaram dor estão naquela dor, né, que é muito acessível. Por isso são espíritos que estão vibrando um padrão muito denso. Apesar de estarem, né, desencarnados, eles vibram ainda energias densas que são relacionadas à matéria. São próximos de tudo que é carnal, e carnal em todo o sentido ruim da palavra mesmo. Então é como se a gente pensasse basicamente no céu e no inferno, só que de uma forma que seja finita. Então nem o céu é céu para sempre e nem esse inferno é inferno para sempre. É como se fossem condições, como se fossem estados de espírito mesmo. Então, sabendo que nenhum desses espíritos são imutáveis, vou começar pelo melhor exemplo de todos, que é Jesus Cristo. Ele é uma alma, sim, que nós conhecemos, a mais evoluída de todas, a alma mais sutil, a alma mais sensível, a alma mais etérea, assim, de toda luz e grandeza e sabedoria ilimitada que a gente conhece. Ele é exemplo de tudo de uma forma perfeita para nós. Ele teve que meditar por muitos anos para conseguir se materializar humano, para conseguir encarnar na Terra através do ventre da mãe dele, que foi um ventre especial, não foi qualquer mulher, foi Maria, mãe de Jesus. Ela era outro ser divinamente especial, para conseguir receber a matéria daquele espírito de tão grande luz. Ele é a prova viva de que espíritos muito evoluídos, em algumas missões especiais, eles precisam se materializar. Veio para nos dar o melhor exemplo de vida e entender como é ser humano, como é ser materialmente humano. Isso foi uma experiência dada a Jesus. Ao mesmo tempo, espíritos que estão em baixo padrão vibracional, lá embaixo, assim, extremamente denso, assim, o pior de todas, as pessoas péssimas, ela só fez coisa ruim na vida. Esse espírito também tem chance de encontrar a luz, porque essa é a misericórdia divina. Essa é a misericórdia divina, que a partir do momento que você afasta do ego e pede mísera ajuda, você é acolhido. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever no canal e deixar seu like. E é por isso que Deus é bom, por isso que Deus é justo. Todos nós temos chances de melhorar se nós quisermos, sabe? Porque Ele é nosso Pai e Ele nos criou com todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades, para que justamente a gente exista e aprenda. Por Ele ser extremamente misericordioso, Ele nos acolhe. Acolhe através de anjos, guias, mentores, de todo um contexto que existe lá no plano espiritual. Mas como tudo tem seu tempo e cada pessoa tem seu tempo, muitos desses espíritos, que são chamados de obsessores, continuam aqui no plano material, porque eles não querem subir para a luz, eles não querem aceitar que o lar verdadeiro é na espiritualidade. Eles ficam apegados à matéria, a vícios, aos próprios espectros negativos e horríveis que eles mesmos criaram. Eles são atormentados pela mesma energia de dano que eles causaram a alguém ou a si próprios. Só que a verdade é que eles têm o potencial divino de se elevarem, se eles quiserem. Quando eles se cansarem mesmo, sabe? Quando eles falam assim, gente, não aguento mais, deve existir outra coisa do que só ódio, só rancor, só essas coisas aqui. Aí eles vão olhar um pouquinho pra cima e já vai ter gente pra ajudar,
sabe? Só que pra nós encarnados, não é tão fácil assim a gente fingir costume, né? Fingir assim, se eu ver um espírito ali, nossa, assim, ele só tá ali de boa de passagem. Porque se acontecer alguma coisa relacionada à espiritualidade, a gente, né, dá uma balada na estrutura, gente. Enfim, por mais que você já saiba, você ainda vê com seus olhos ou você sente com o seu arrepio, sei lá, coisas acontecem que fazem você falar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso, Senhor? Dá batedeira, o coração acelera. E tem espíritos ainda que fazem isso de propósito pra te dar medo, pra fazer você sentir medo. Só que na verdade eles são espíritos que estão caçoando de você, como se eles estivessem debochando, rindo da sua cara, justamente, né, pra você sentir medo. Por isso que é interessante a gente entender sobre a espiritualidade, pra gente entender essas diferenças, essas nuances sutis entre as presenças que a gente sente ou até as manifestações que a gente presencia. Porque a gente pode também se conectar com coisas boas, pessoas boas, né, inclusive familiares, enfim. Todos nós somos médiums de diferentes formas, diferentes níveis de maturidade, tá? Pra aflorar ou não a mediunidade. Mas não pode ser considerado um dom, porque um dom, ele é uma coisa especial, né, que só você tem, mas mediunidade todos nós temos. Na maioria das vezes a gente não tem maturidade, como se a gente não tivesse sensível o suficiente ainda pra perceber. Sentir presença. O que é isso? Sentir a presença que tem alguém aqui do meu lado, meu Deus. Sentir a presença é um amadurecimento, assim, espiritual repentino, que do nada você sente aquela presença e não tem ninguém ali, peraí. Mas isso foi programado pra nossa existência, pra acontecer naquele momento, sabe? É como se a nossa consciência já estivesse pronta pra aquele desabrochar espiritual. Porque as presenças, elas sempre estão aqui, por toda parte, só que nem sempre nós temos a capacidade de sentir o afastamento de pessoas ou situações. Quando você percebe em algum momento da vida que tem muita gente indo embora, algum amigo seu que você nunca achou que fosse brigar, simplesmente se afasta, contextos atrás de contextos que só vão afastando pessoas e coisas ou situações que você estaria, mas não vai ter como tá mais, demissões de trabalho mesmo, sabe? Alguém não quer mais que você esteja naquele grupo, naquele projeto, você se sente mal a princípio, mas pode ter certeza que aquilo ali é um livramento. São pessoas que não estão condizendo mais com o seu nível vibracional, como se você estivesse indo para um outro patamar, entendeu? Evolutivo. Não que você seja melhor que eles, mas simplesmente que você está em um lugar diferente, que você precisa aprender coisas diferentes e que a energia deles não vai agregar mais em nada. Não tem como cruzar mais. Você já está em um lugar onde você precisa estar e eles não vão ter mais o seu benefício e nem você o benefício deles. É como se você e aquelas pessoas, aquela situação já estivessem incompatíveis. Como se você estivesse com o seu foguete, sabe? Pronto para subir lá para a lua e aquela pessoa, infelizmente, não tem a coragem que você tem, não tem a audácia. Então, por isso as situações acontecem assim, esse remexer de ovos na sua vida, justamente para que novas experiências venham a acometer sua vida e que pode ter certeza que serão extremamente engrandecedoras. Tenha essa fé, essa firmeza de que as pessoas não vão embora à toa, incluindo términos de relacionamento também. Nós temos sempre que ser gratos pelas mudanças, porque são livramentos e aberturas de novas portas. E isso são coisas espirituais que acontecem, tá? Muitas vezes, e que a gente tem medo. Só que não existe a necessidade de ter medo, porque a gente vai entrar no desconhecido, né? Nós vamos entrar no inesperado, mas é isso que traz êxtase pra vida. É isso que faz com que a gente viva a vida tão totalmente quanto possível, que é o que a gente merece, viver de forma plena, desfrutar de coisas novas. Então aceite a mudança, aceite as coisas novas e agradeça por quem partiu. Fala assim, obrigada pela sua presença na minha vida, sabe? Tudo de bom pra você, que você seja muito feliz, mas agora, sabe, pra mim o céu é o limite. Então, vamos com Deus, confia na sua capacidade. Você é capaz de se virar nos 30 quantas vezes forem necessárias, pode ter certeza disso. Certeiramente tem influência espiritual para poder te auxiliar para uma nova etapa ou para te proteger. Em alguns outros casos podem estar para te prejudicar também, mas você vai saber diferenciar que são as más companhias, né? Quando você tá afastando daquele amigo que só te instrui coisas boas para se apegar àquele que só te leva pro vício, só te leva para as coisas que você sabe que são ruins, que você sabe que são densas, e você quer se aproximar cada vez mais daquilo que você sabe que te faz mal. Você tem essa consciência, sabe? Que você está se afastando do auxílio. Não dá para ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. E Jesus falava muito isso, porque Maria Madalena, no momento que Jesus acolheu Maria Madalena, ela estava totalmente endemoniada, como dizia na época. E por mais que várias pessoas falassem assim, Jesus, cura ela, você não é capaz, cura ela, cura ela. E ele falou assim, eu não posso curar quem não quer ser curado.
Enquanto ela não me pedir ajuda, não me der permissão, eu não consigo curar Maria Madalena. Porque Maria Madalena foi muito violada, né? Ela foi muito violada. Todo mundo conta a história dela ter sido prostituta, né? Que ela passou um período prisioneira dentro de um prostíbulo, né? Então ela foi vendida, né? Prostituída. Ela não era prostituta de profissão porque ela queria livremente. Ela foi uma escrava. E por isso foi muito difícil para ela pedir ajuda a Jesus. Foi muito difícil pra ela crer na fé, pedir ajuda pra tirar aquela coisa densa do coração dela. Assim que ela pediu ajuda, Jesus ajudou imediatamente. É como se ela tivesse a sua inocência resgatada novamente, sabe? Como se ela pudesse ser pura, limpa e feliz. Toda a verdade que existia antes dela ser tão violada, sofrer tanto, né? Com tantos abusos de formas diferentes. Agora, em relação a ver vultos, é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, na maioria das vezes que eu vi vultos, eu senti medo. Eu senti medo porque o que acontece? Por que nós vemos vultos e geralmente é com a nossa visão periférica? A gente nunca, né, vê vulto olhando pra ele assim e o vulto aparece. A gente vê vulto assim, com essa parte, né? Tipo, se eu tô olhando pra vocês, aqui que o vulto tá passando. Eu sempre me assustava quando eu via um vulto de rabo de olho, assim. Quando eu olhava, não tinha mais nada. Me dava muito pavor, sem brincadeira. É porque a nossa visão periférica, ela é muito mais receptível à espiritualidade, porque ela é sensível, né? Ela não é a nossa visão focal. A nossa visão focal, ela é muito mais direcionada para a matéria mesmo. Por isso que são raríssimos os médiuns que conseguem ver espírito, assim, materializado na frente. Uma coisa, assim, muito raro de acontecer. Na verdade, eu não conheço ninguém que tenha visto assim dessa forma. A gente não precisa ter medo dos vultos, porque na verdade a gente não sabe, né, se eles são bons ou ruins, mas só de saber, né, a existência. Existem pessoas aqui nos cercando o tempo todo e que em algum momento nossa visão periférica pegou alguma delas passando. Só fingir costume, conta pra alguém. Agora, se você estiver vendo vulto constantemente, parece que isso tá te acompanhando, tá te perseguindo, e você sabe que aquilo ali é uma coisa assim que tá densa, tá negativa, procure ler bastante pra você entender o que está acontecendo, qual é essa mediunidade que está aflorando em você. Talvez um chamado, um pedido de ajuda, né, um esclarecimento. Tem um vídeo que eu conto, né, como foi meu despertar espiritual, posso estar deixando aqui no link, e como foi o meu processo em todas as religiões, até eu conseguir um conhecimento amplo sobre o que acontece na espiritualidade. E lá eu indico vários livros que fizeram muito bem pro meu despertar, pra minha consciência. Agora, quando você sente muito arrepio ou calafrio e que dá pra entender que aquilo é negativo e é relacionado à sua percepção espiritual e não só a um sentimento de temperatura, mas é muito provável que nessas situações o que a gente tá sentindo é de fato coisas densas. E o que eu faço nessas situações, assim, quando eu arrepio, eu sinto que tem alguma coisa muito, sabe, você sente aqui na espinha, é emanar muito amor. Todo mundo tem um amor como um sentimento base, que por mais que esteja assim bem escondido, sabe, atrás de tantos sentimentos ruins e densos, o amor, ele é a criação de tudo, então ele tá dentro de qualquer ser vivo, porque Deus é o próprio amor. Emanar amor faz com que quem esteja nos rodeando consiga perceber e reconhecer uma semelhança, e essa semelhança, mera que seja em relação ao amor, é um ponto de luz e de canalização para que essa pessoa receba ajuda de vários mentores que elas têm também, que estão prontos para acolhê-los. Então o que você pode fazer é ser um canal de luz, de amor, sabe? Não perca sua energia, chega num lugar, começa a se arrepiar, sabe? Não dê muito de si, mas emane amor. E como que a gente emana amor? Por exemplo, eu tenho um cachorro e eu amo muito esse cachorro, então, sabe, lembra de você dando todo o amor do mundo pra esse cachorro. Olha o olho dele dilatando de tanto amor que ele sente por você. Esse momentinho, se você resgatar ele na sua mente, você vai estar emanando amor. Se você tem seu gatinho, você ama ele, nessa mesma afinidade entre vocês, emane essa lembrança. Eu com a minha filha, por exemplo, olho ela sorrindo pra mim e ela correndo até mim, me abraçando. Gente, consigo emanar esse amor perfeitamente. Que seja com seu pai, com a sua mãe. Resgate o amor mais puro que existe em você e emane alguma lembrança naquele momento. Respira, fecha o olho, respeita que aquela energia tá ali, que você tá sentindo também. Tenta ser canal de amor e de luz, como eu fico imaginando, né, afastando aquela energia. Fiz tudo que eu pude, mas ainda tô me sentindo sugada, tô me sentindo assim, nossa, não tá legal pra mim. Aí nesse momento eu tento resgatar forças imaginárias, que na verdade não são imaginárias, elas só são etéreas, tá? Imagino que eu tenho uma asa muito grande, tá? Muito grande, e ela tá bem aqui nas minhas costas. Eu respiro fundo e eu bato essas asas de uma forma que ela venta tudo que tá atrás de mim pra mais longe ainda. E aí eu tenho mais força pra poder subir. E nesse momento eu tenho absoluta certeza que eu afasto
tudo que está me sugando e que eu não estou dando a permissão. Porque muitas vezes você quer auxiliar e você dá a permissão para que você consiga auxiliar, e outras vezes você tá sendo só abusado, você não tá dando permissão, você não tem aquela energia de sobra, você tá dando o que você não tem, e aí você fica mal, você fica sem energia, você fica sem força, fraco. E nesses momentos é interessante você pensar em uma forma assim de mandar tudo pra bem longe, sabe? Isso é uma coisa particular minha que eu compartilhei com vocês. Olha, quem chegou? Meu amor, você chegou, meu bem? Você chegou? Você nanou tantão, filha. Você dormiu muito. Você acordou muito cedo, né? Você descansou, filha? Ah, você tirou seu neca, foi? E depois que aconteceram certas coisas espirituais na minha vida que eu falo nesse vídeo, tá? Nesse último vídeo que eu vou deixar aqui no link. Eu tive a experiência com a Umbanda no final das contas e que eu vi coisas que provavelmente assustariam a maioria das pessoas, só que não me assustaram. Eu não tive medo. Eu não tive medo pelo simples fato de eu conhecer o que aquilo ali representava. Eu entendia o porquê daquele espírito estar agindo daquela forma, incorporado naquele médium. Eu entendia qual que era a vibração dele, o porquê que ele estava assim. Eu tinha, assim, inclusive compaixão por ele. Tem muitos espíritos que são de fato muito ruins, muito ruins. A compaixão que eu digo é em relação a pequenez, sabe? Como eles são pequenos e tristes, infelizes. Todos os sentimentos que permeiam eles são extremamente miseráveis. Então por isso que, por mais que eles jorrem coisas ruins, aquilo ali é tão distante da felicidade que eu já encontrei, sabe? Do amor que eu tenho no meu coração e de tudo que eu tento buscar através do aprendizado com as minhas experiências. É quase que digno de pena mesmo. Por mais que eles tentem e falam coisas incisivas pra gente, muitas vezes, que a gente precisa ouvir, mas que só servem para que a gente tome mais conhecimento do que a gente está vibrando, tome mais responsabilidade ao decorrer da vida. Mas de fato, a gente tem uma coisa que eles não têm e gostariam muito, que é a experiência de estar vivo, tão grandiosa, gratificante, renovadora, digna de toda edificação de qualquer espírito. Estar vivo é o maior presente que nós, como espíritos, temos. A experiência de sentir tudo isso, tantas coisas densas quanto as coisas fluidas, verdadeiras, sabe? Acessar a luz, a sabedoria, é tudo extremamente, extremamente maravilhoso. Quando a gente entende isso, e que na maioria das vezes nossos obsessores, eles estão irritados porque eles estão no plano espiritual e a gente tá vivo, e por isso eles tentam fazer com que a gente vibre o máximo da sintonia que eles estão. Saiba que você tem a autonomia de melhorar, de mudar, de fazer o que você quiser, de estar coerente com o que você quiser. E que se forem coisas boas, a vida vai te levar para caminhos inimaginavelmente fantásticos. Entenda que não precisa ter medo da espiritualidade. E que se você tem esse medo agora, saiba que o que está sendo cobrado de você é conhecimento. Que a partir do momento que você conhecer, ler, pesquisar, ouvir palestras, procurar centro, pessoas que saibam, menos você vai sentir medo. Mais gratidão você vai sentir por estar vivo e ter a oportunidade que você tem hoje de fazer o que for, sabe? Levantar da sua cama, fazer sua comida, tomar seu banho e aproveitar ao máximo a experiência que você tem com as pessoas ao seu redor, doando amor, recebendo amor. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Lembra de se inscrever no canal e deixar seu like se você achou que esse conteúdo te auxiliou de alguma forma. E eu espero muito você no próximo vídeo.